Olá, começa agora o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Meu nome é Luiz Gracindo, sou vice-coordenador do Comitê de Ética e o nosso programa tem como objetivo informar para você, trabalhador, os resultados de pesquisas realizadas nos nossos serviços, utilizando nossos bancos de dados, e também para o pesquisador dar uma devolutiva do resultado de pesquisas realizadas, o que é um dever ético do pesquisador. Hoje, o nosso programa vai falar sobre o papel do psiquiatra na atenção primária em saúde. Você pode participar do programa mandando sugestões para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br. A convidada do nosso programa é a Ana Maria Cortez Vanucchi. Ana Maria é médica psiquiátrica e coordenadora do Programa de Saúde Mental do Centro de Saúde Escola da Barra Funda. Como vai, Ana Maria? Tudo bem? Ana Maria é autora da dissertação de mestrado Atuação do médico psiquiatra no campo da atenção primária à saúde, um estudo das modalidades tecnoassistenciais da atenção à saúde mental, no contexto da atenção básica em saúde, que foi o resultado do mestrado profissionalizante em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Isso. Certinho, Ana? Certo. Ana, para falar de saúde mental, a gente começa sempre falando um pouco da história da reforma psiquiátrica no Brasil. Como é que foi que a gente chegou nesse modelo atual, né, que é centralizado no CAPS, né, que partimos de uma situação anterior, do hospital psiquiátrico? É uma longa história. A gente primeiro contextualizar assim, o que se entende por reforma psiquiátrica. Em todos os países, quando a gente está falando de reforma psiquiátrica, a gente está falando de desfocar o tratamento centrado nos hospitais e focar o atendimento dos pacientes psiquiátricos no território. E isso começou a acontecer no mundo todo, principalmente depois da Segunda Guerra. Então, o que começou a acontecer? Principalmente, né, por que começou a se questionar esse modelo? Observou-se que muitos soldados que iam para a guerra, eles ficavam doentes. Então, ficavam com o que hoje a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático e outras doenças psiquiátricas também. E na época, o que existia para tratamento de pacientes com alguma doença mental era o hospital psiquiátrico. E esses soldados iam então para os hospitais psiquiátricos e não saíam mais, né? E ficavam lá com a doença cronificada e perdeu-se muita mão de obra, digamos assim. Olha que história interessante, quer dizer que foi a perda de mão de obra quem ocasionou a reforma psiquiátrica. Eu acho que foi um grande impulso, né? Apesar de muitas pessoas já contestarem esse modelo, foi aonde pegou, né? E que fez realmente que eclodissem as discussões sobre isso. Então, eles viram que o hospital psiquiátrico, no modelo que existia, ele não tratava. Ao contrário, as pessoas ficavam mais doentes e sem possibilidade de retorno para a comunidade. Então começou a se discutir esse modelo e alguns países como Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos começaram a testar novos modelos que tiravam as pessoas do hospital psiquiátrico para tratar no território, né, em serviços ambulatoriais, em comunidades terapêuticas, e isso foi o que acabou influenciando o Brasil. Tem uma coisa importante, né, que é a história da luta antimanicomial, né? Muito daquelas questões que aparecem no filme Bicho de Sete Cabeças, por exemplo, que mostra essa realidade contra os direitos humanos, né, que havia nos hospitais
Aqui no Brasil isso começou na década de 70. Então, muitos familiares de portadores de transtornos mentais estavam insatisfeitos com o tratamento, centrado nos hospitais, os próprios pacientes, lógico, e trabalhadores também de saúde mental. E começou assim, então, uma organização coletiva, digamos assim, que foi bem importante nessa época e foi na época também da reforma sanitária. Então, o momento favoreceu esse movimento coletivo. Uhum. E as pessoas começaram, então, o que se chamou de luta antimanicomial, a batalhar por novas formas de tratamento, que tirasse essas pessoas exclusivamente dos hospitais. E oferecessem tratamentos mais humanizados e mais efetivos também, né, na Quer dizer comunidade. Que foi um movimento concomitante com a redemocratização do Brasil. Sim. E a reforma sanitária que vai dar na criação do SUS. Sim, que foi quando começaram a haver mesmo os grandes avanços na saúde mental. Então a gente vê que o Brasil, ele começa um pouco atrasado, né, porque todos esses movimentos começaram depois da Segunda Guerra, mas aqui no Brasil começou bem depois da Segunda Guerra, né, na década de 70, mais ou menos, que começou toda essa discussão e essa luta mesmo para a mudança do modelo de atendimento em psiquiatria. Na sua revisão de literatura, Ana, você estudou os modelos de saúde mental em vários países. Uhum. Como é que se situaria o Brasil em relação aos modelos de saúde mental, em relação ao mundo? A gente está mais para ambulatorial, está mais para hospitalar? Olha, eu acho que nós estamos bem. Se a gente for comparar ao que éramos, né? Nós estamos seguindo uma tendência mesmo mundial do que seria um tratamento psiquiátrico ideal. Porque assim, houve-se uma época onde se discutia o que é melhor, tratar os pacientes dentro do hospital ou na comunidade. Então essa dicotomia, né, ou isso ou aquilo, isso esteve muito presente nas discussões, e até a luta antimanicomial dizia que não aos hospitais, né? É importante a gente pensar que não aos hospitais, manicômios, né? Aqueles hospitais que funcionavam como verdadeiros depósitos de pessoas que infelizmente ainda existem, hoje em dia, alguns. Mas essa discussão avançou nas últimas décadas. Então, hoje, o que se considera um tratamento psiquiátrico adequado, um modelo adequado, seria tratar as pessoas principalmente em nível ambulatorial, sem internação, né, em CAPS ou em ambulatórios. A internação, ela continua sendo necessária, mas como último recurso, quando todas as outras tentativas de tratamento na comunidade falharam. No entanto, essas internações, elas precisam ser breves, o mais breve possível. Então, a gente está falando de 15 dias, um mês, tem pacientes muito graves que precisam de alguns meses, né? Uhum. Mas são exceções. E hoje esse é o modelo predominante no Brasil. O hospital acaba que está sendo para uma minoria de pacientes hoje. Para você ter uma ideia, na época que começou a luta antimanicomial, na década de 70, mais de 90% dos recursos para a saúde mental eram destinados aos hospitais, ao tratamento hospitalar. E hoje em dia, quase que 70% dos recursos em saúde mental são destinados aos tratamentos fora do hospital. Tem muitas críticas a isso também, né? Porque
As internações, elas continuam sendo necessárias e principalmente os pacientes trazem para a gente, né, o quanto, e os familiares principalmente, o quanto é difícil conseguir uma internação. Então, tem-se uma discussão de que muito poucos recursos estão sendo investidos nas internações, quando elas ainda continuam necessárias. Então, faltariam vagas para internar. Mas eu acho que dos males o menor, né? A maior parte dos recursos estão sendo investidos mesmo em tratamentos extra-hospitalares. E os hospitais também têm sido mais humanizados do que eram os manicômios no passado. Sim. Né? É um tratamento mais humano, tem um maior respeito aos direitos humanos. Dentro desse contexto, Ana, da reforma psiquiátrica, já chegando para o tema da tua dissertação, que é o psiquiatra, como é que foi mudando o papel do psiquiatra? Foi mudando bastante, né? Porque antigamente o psiquiatra era como um soberano, né? Dentro do hospital. Então, ele detinha o poder, né, de diagnosticar, de internar e de tratar. Tratar, né, entre aspas, nos manicômios. Quando isso foi deixando de ser o centro do modelo, né, o hospital foi deixando de ser o centro do modelo, o psiquiatra ele se viu obrigado a trabalhar no território e em conjunto com os outros profissionais, né? Então, isso não deixa de ter causado, historicamente, um desconforto, né, na perda dessa posição de poder. E eu acho que o ensino em psiquiatria não acompanhou muito essa tendência, né? Então, olha que interessante. A gente vê que a psiquiatria, as residências de psiquiatria ainda estão não atrasadas, mas assim ainda tem uma ênfase muito grande no modelo hospitalar. No modelo hospitalar, E aí o que acontece é que quando esses psiquiatras acabam a residência e vão para a rede de serviços, às vezes há um estranhamento, um desconforto, e eu acho que tem a ver também com o modelo médico hegemônico que ainda predomina, né, na nossa sociedade, do poder do médico. Então, o psiquiatra ele se vê tendo que fazer discussões em equipes multidisciplinares, ele tem que entender que a opinião dele não é a mais importante, ou a que tem mais valor, ou que é a certa. Então, tem que haver uma série de acordos, porque tratar de um paciente no território é necessário, para fazer isso é necessário de uma equipe, né, onde um não tem mais importância que o outro. Sem falar que o paciente tem muito mais autonomia para aceitar ou recusar o tratamento. Exatamente, exatamente. Não é assim? Sim, há uma ilusão, acho que do médico em geral, que ao prescrever o tratamento, o paciente vai seguir aquele tratamento, né? E quando a gente está no território, convivendo com os pacientes e com as famílias, a gente vê que muitas coisas interferem no tratamento e até na adesão do paciente ao tratamento. Então, não basta eu prescrever um tratamento ou uma medicação. Tem que haver adesão do paciente, da família, e para que isso aconteça, tem que ser feitos muitos acordos, né? E eu acho que esse tipo de acordo, de fazer esses acordos, essas discussões, e até de valorizar essa autonomia, eu acho que isso não é muito ensinado ainda nas faculdades de medicina em geral, não só na residência de psiquiatria. Que é uma pena, não é, Ana? Ana, eu queria que você falasse um pouco desse tema que você fala um pouco na tua pesquisa, que é o apoio matricial em saúde mental. O que seria o apoio matricial? O apoio matricial seria um apoio que um especialista dá
para as equipes de saúde da atenção primária. Então, a gente sabe que as equipes da atenção primária, elas cuidam de uma população de um determinado território, de todos os problemas de saúde que essas pessoas têm. E o médico generalista, né, que é o médico da atenção primária, ele precisa dar conta de todos esses problemas de saúde. Só que as pessoas, elas precisam de atendimentos especializados. Então, um problema cardiológico mais grave, uma diabetes de difícil controle, ou uma esquizofrenia, por exemplo. Então, o apoio matricial seria uma pessoa que é especialista em algum assunto, pode ser um cardiologista, um endocrinologista, um neurologista ou um psiquiatra. Uhum. Ele apoia as equipes para que elas consigam dar conta de mais problemas sem precisar encaminhar todo mundo que precisa de algum atendimento mais especializado. É bem próximo do trabalho, por exemplo, que o NASF faz. Isso, o NASF ele surgiu para fazer o apoio matricial das equipes. Ah, correto. O NASF é uma equipe com vários profissionais de diversas especialidades, médicos e não médicos, que vão apoiar as equipes de saúde da família para que elas aumentem o seu poder resolutivo, sem precisar encaminhar para as especialidades, deixar os encaminhamentos para aqueles casos mais graves mesmo. Muito bem. Para você que começou a assistir agora o canal Profissional, meu nome é Luiz Gracindo e esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, uma parceria do Comitê de Ética e Pesquisa e a Rede São Paulo Saudável. A nossa convidada hoje é a doutora Ana Maria Cortez Vanucchi, psiquiatra, coordenadora do Programa de Saúde Mental do Centro de Saúde Escola Barra Funda, que está falando com a gente sobre sua pesquisa, atuação do médico psiquiatra no campo da atenção primária à saúde, um estudo das modalidades tecnoassistenciais da atenção à saúde mental no contexto da atenção básica em saúde. Ana, vamos falar da tua pesquisa, né? Quais eram os objetivos, que metodologia você utilizou para alcançá-los? O meu objetivo principal era entender o que eu estava fazendo lá na atenção primária, né? Porque você é uma médica psiquiatra que atua na atenção primária, né? Isso é importante. Eu terminei a minha residência e um ano depois eu fui trabalhar lá no centro de saúde. E eu nunca tinha estado trabalhando na atenção primária. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um mundo de demandas, né? Porque a gente não pode esquecer que as doenças psiquiátricas, elas são muito prevalentes. Então, para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa recentemente que mostrou que em São Paulo, 30% dos habitantes da cidade de São Paulo têm algum problema psiquiátrico e 10% são muito graves. Então, você imagina que na atenção primária, a gente se depara, os profissionais se deparam com muitos pacientes com doença mental. E eu era só uma lá. E eu não dava conta de atender todo mundo, né? E aí eu fiquei me questionando qual que era o meu papel ali. O que eu devia fazer, né? E aí que eu me deparei com o apoio matricial, que era de apoiar as equipes, e surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. E quando surgiu essa oportunidade, o meu interesse mesmo era saber qual era a minha função ali. Então, esse foi o objetivo, saber qual que é a função do psiquiatra que atua nesse nível de atenção. E aí você entrevistou psiquiatras? Entrevistei psiquiatras do NASF, do CAPS e de UBS. Entrevistei e... Que são os 3 modelos tecnoassistenciais que se organizam propostas, né, de organização da saúde mental na atenção primária. Isso. Então, eu fui até os serviços para acompanhar o cotidiano desses psiquiatras
e fiz entrevistas com esses psiquiatras para saber quais eram as dificuldades encontradas, quais eram as funções que eles exerciam e ver quais eram os problemas e as possíveis soluções aí que eles estavam encontrando para fazer o trabalho. Você achou muita diferença entre o trabalho da UBS, do CAPS e do NASF? O psiquiatra da UBS, o psiquiatra do CAPS e o psiquiatra do NASF? Achei. No CAPS, os pacientes são mais graves, bem mais graves. Então, a principal função lá da psiquiatra era atender esses pacientes. Ela fazia muito mais um trabalho ambulatorial, né, de atender esses pacientes mais graves. Uhum. Na UBS, também, a principal função da psiquiatra era atender os pacientes. Só que pacientes com transtornos mentais mais leves ou mais estáveis. E o psiquiatra do NASF, a principal função dele era fazer o apoio matricial das equipes. Então, ele não tinha tanto contato com os pacientes. A função de atendimento dele era pequena? Super reduzida, uma coisa mais eventual. E as experiências de apoio matricial que você encontrou nesses espaços? Isso foi satisfatório? Não. Porque aí a gente cai no sistema de saúde mesmo, que embora tenha tido muitos avanços na área da saúde pública no Brasil, a gente ainda se depara com um excesso de demanda e carência de recursos humanos, materiais e tal. Então, o que acontecia era que no CAPS não sobrava tempo algum para a psiquiatra fazer qualquer apoio matricial das equipes de saúde da família, das UBSs que estavam no entorno dela. Na UBS, a psiquiatra também, ela tinha tanto paciente para atender que ela não conseguia interagir tanto com os outros profissionais da unidade, que também não tinham tempo para interagir com ela, porque eles também estavam com muita demanda. E o psiquiatra do NASF, que era quem deveria fazer o apoio matricial, também estava sobrecarregado, porque ele tinha que fazer matriciamento de 14 equipes. Então, ele ficava com um plano para aumentar para 20 equipes. E ele trabalhava 20 horas por semana, então ele tinha 1 hora por semana por equipe. Então, como é que você faz um matriciamento de 1 hora por semana, né, por equipe? Realmente é uma situação, né? Mas eu acho também, Ana, porque isso não é uma prioridade, né? Se prioriza a assistência, a contagem de pacientes atendidos e não a qualidade. Porque eu acredito que o grande ganho do apoio matricial seria aumentar a qualidade da assistência ao paciente. Você concorda? Eu concordo e eu até observei isso, né? Porque como eu acompanhei o cotidiano dos psiquiatras, eu ia, né, junto, eles iam trabalhar e eu ia junto. Eu era tipo a sombra do psiquiatra durante alguns períodos. Que barato. E aí eu observei, né, principalmente no psiquiatra do NASF, que ele estava ali, ele até queria fazer um matriciamento, só que o médico do PSF, ele estava com uma agenda de pré-natal imensa, com uma agenda de gestantes pré-natal, uma agenda enorme de crianças, de adultos. Então, ele também não tinha tempo de sair da assistência dele para receber o apoio matricial. Então, acontecia que isso não dava muito certo, né? As metas do médico do PSF, elas não diminuíram, porque ele tem que ter o apoio matricial. Então, como é que ele vai encaixar reuniões, atendimentos compartilhados com o psiquiatra, discussões, espaços para discussão de caso, se as metas dele continuam as mesmas, né? Então, ficava meio inviável. Ana, então
para a gente finalizar a nossa entrevista, qual o caminho que as políticas de saúde mental devem seguir para melhorar a saúde mental na atenção básica? Eu acho que continuar nesse caminho de investimento na atenção básica, e isso aconteceu de fato nos últimos anos. O NASF mesmo foi um investimento na atenção básica. Eu acho que isso tem que continuar e tem que continuar aumentando. A gente vê que tem aumentado o investimento mesmo. Mas eu acho que a atenção básica como um todo tem que receber mais atenção. Então, os profissionais em geral, eles precisam de melhores condições de trabalho e eles precisam também de espaços, de organizações do trabalho que propiciem que eles tenham mais disponibilidade para atender os pacientes, de receber o apoio matricial. E as escolas médicas? Que luzes que a tua pesquisa dá para melhorar a formação tanto do médico psiquiatra como no médico para o SUS? Eu acho que o principal investimento precisa ser na graduação, né? Os médicos, eles precisam ter mais contato e precisam aprender a tratar mais pacientes com depressão e ansiedade, por exemplo, que é a maior prevalência das doenças psiquiátricas, é a depressão e ansiedade, dependência química, por exemplo. Então, os estudantes de medicina não têm tido uma formação adequada nesse sentido. E aí, quando eles vão para a rede, para o trabalho como médico, eles não reconhecem que é atribuição deles tratar desses pacientes, né? Reconhecem que isso é um problema psiquiátrico e não é, né? Eles precisam estar aptos para lidar com esses pacientes e tratar os casos mais leves. E na residência de psiquiatria, eu acho que o principal é expor mais os residentes à rede do SUS mesmo, expor o residente de psiquiatria ao trabalho no CAPS, aprender a fazer matriciamento, que é algo que não se aprende muito na residência de psiquiatria hoje em dia, e viver mais a realidade cotidiana dos serviços mesmo da rede, não ficarem só nos serviços escola, né, e principalmente não só nos hospitais. Muito bem, Ana. E a tua pesquisa vai ter continuidade? Quem sabe? Tá aí um convite para você aprofundar esse tema e vir aqui apresentar para a gente no futuro, quem sabe um doutorado. Sim. Bom, está chegando ao fim o programa Insight, que recebeu aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde a médica Ana Maria Cortez Vanucchi, coordenadora do Programa de Saúde Mental do Centro de Saúde Escola da Barra Funda. A Ana Maria falou com a gente sobre o trabalho do psiquiatra na atenção básica. Obrigado por sua presença, Ana. Você gostaria de fazer algum agradecimento? Bom, agradeço o convite de estar aqui e agradeço também, principalmente, o Nivaldo Carneiro Júnior, que foi o meu orientador do mestrado, e também por ele ser diretor na época do Centro de Saúde Escola. Ele me deu muitas condições de testar essas outras maneiras de fazer psiquiatria na atenção primária. Então, e todos os profissionais do centro de saúde que também sempre foram muito receptivos a esse trabalho. Então, eu sou muito grata a todos eles. Foi um prazer te receber aqui, Ana. Meu nome é Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 12 horas, aqui no canal Profissional. Essa TV que é feita por você e para você.